You're gonna die up there. Inspirado no livro homônimo de Blatty, O Exorcista mergulha nas profundezas do sobrenatural ao contar a história aterrorizante de uma fervorosa mãe e sua filha, uma garota que é possuída por uma entidade demoníaca. Este filme se tornou um clássico que ainda assombra plateias ao redor do mundo. Lançado em 1973 e escrito por William Peter Blatty, este filme é conhecido não apenas por suas cenas inesquecíveis, mas também pela interpretação magistral da atriz Linda Blair como a menina possuída, sua mãe interpretada pela Ellen Burstyn, e o padre Damian Karras, feito por Jason Miller. Sai desse corpo! Hoje é um ótimo dia para fazer um exorcismo. Olá, Vocês acharam que não pessoal! ia ter exorcista hoje? Pensaram errado. Pensaram errado, meu bem. Olha, hoje eu vim com um microfone de pastor, Rê. Olha só. Você é pastor, eu sou padre. É verdade. Eu sou o pastor influencer, o pastor, ó, que já vem com um microfoninho que vai fazer culto na internet. Você veio como o padre chique, o padre clássico. Mas agora falta a pessoa possuída, né? Cadê? 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 É, são os nossos visualizadores. Brincadeira. São os nossos. Vocês que estão assistindo, estão possuídos por um acaso? Deixa aqui nos comentários, você já foi possuído por um demônio? Que horror! Ah, não sei, né, às vezes. Venha pra cá pra fazer uma sessão de descarrego. Exatamente. Que ninguém merece, gente. E aí, Gui? E aí, Rê, preparado para essa resenha, para comentar esse clássico do Comentar, terror? fofocar, falar bem, falar mal. Sim, É aqui, gente, comentando clássicos do cinema. Já comentamos vários filmes, vamos comentar muitos outros ainda. Então vocês estão convidados aqui a chegar com os meninos Pod. Uma conversa assim descontraída sobre os filmes, sobre os clássicos, né? com certeza. Aqui todo mundo é bem-vindo para dar opinião sobre um filme clássico, sobre os filmes que a gente comenta aqui. E hoje a gente vai falar de um filme que é muito amado pelos fãs, né, de filme de terror e tal. Acabou de sair um filme novo da saga O Exorcista. Eu perdi meu tempo assistindo? Ainda não. Aqueles, né? Ah, eu também não vi ainda, eu vi o trailer só, mas enfim, eu acho muito difícil conseguir superar ou chegar pelo menos perto do Do Exorcista clássico. do clássico. Ele foi o original, ele que a partir dele que vários elementos do filme de terror, Uhum. ou tanto um filme de terror tradicional quanto um filme de terror sobre exorcismo, foram originados nele. Foi o precursor de tudo, de muitos elementos. Parece que É, ali foi criado, assim, virou uma coisa pop, sabe? O exorcismo. aham, Era uma coisa que faziam, sei lá, na época da Idade Média, até inclusive o padre do filme, ele fala: Nossa, a gente nunca ouviu falar de um exorcismo desde, sei lá, 1700, não sei quantos. é, E parece que esse filme deixou o negócio mais pop, lá na década de 70, porque o filme é de 74. sim. E outra coisa engraçada desse filme é que acho que todo mundo, né, ali dos anos 90, anos 2000, começo dos anos 2000, é de alguma forma traumatizado por esse filme. Como que você, quando foi o seu primeiro encontro com o Exorcista? Então, já era velho, já devia ter mais de 18 anos, com certeza. Sério? Sim. É porque quando eu era criança, eu nunca tinha assistido. O filme que me traumatizou na minha infância de terror, que eu acho que é Aham. por isso que eu amo tanto. Gente, é o meu gênero favorito. Filme de terror.
Assim, eu sou bem nerd, eu assisti Sim. Inclusive foi filme o da década Renato de que escolheu o filme de hoje. Fui eu que escolhi esse clássico, gente. E, inclusive, eu não tinha, mas eu nunca tinha assistido. O filme que me traumatizou foi Iluminado, quando eu era criança. Hum. Não, só que assim, naquela época, eu sou uma criança dos anos 90, eu via muitas pessoas comentando sobre o Exorcista, sabe? Os meus coleguinhas assim, da Uhum. escola, o pessoal da rua. Nossa, aquele filme da garota que fica possuída, que desce da escada, era tipo assim, como uma lenda urbana, sabe? Só que de fato eu nunca tinha assistido. Então, quando eu assisti, eu já era bem velho, assim, não era criança, sei lá, foi em 2000 alguma coisa assim. E Ai. eu gostei bastante, assim, achei um filme de terror bem. Filme de terror muito bom, um clássico mesmo. Então, você falou do Shining, né? Do Isso, Shining, ou o Iluminado. Iluminado. E eu achei o Iluminado a mesma vibe do Exorcista, no sentido assim de. Uma vibe É um, pesada, pra baixo. então, pesada, mas é um jeito assim muito Artístico. artístico, clássico de contar uma história de terror. Sim, Porque sim. demora. A gente vai falar isso mais pra frente, tá? Mas tem um ritmo bem diferente dos filmes de terror, assim, que quer te assustar logo de cara. Então demora muito para as coisas acontecerem. E eu acho que o Iluminado tem mais ou menos o mesmo ritmo. Inclusive, o Iluminado pode entrar, né? Algum vídeo nosso, porque é um Ah, clássico com também. certeza, com Com certeza. certeza, no futuro. Mas enfim, Mas esse não é um filme de jump scare, que hoje em dia o filme de terror ele tá muito mal acostumado. Ele acha que muitos diretores acham que um filme de terror para assustar tem que ter muito jump scare. Tanto é uhum. que existe uma lenda que os estúdios de terror, para cativar mais o público, eles mandam, tem uma regrinha que manda os diretores botarem um jump scare a cada 15 minutos do filme. Então, Ah. fica uma coisa superficial, porque eu assisti Freira 2 e é tipo ridículo. Não, Não tem história. esses filmes das freiras também é de possessão, Geralmente tem muita possessão também, né? né? Só que aí filme de terror não é só isso. Quem é nerd de filme de terror gosta, sabe que filme de terror não é isso. É tudo sobre uma história, sobre o clima do filme e tal. Que muito se originou nesse filme aí, o clássico O Exorcista. Mas e aí, Gui, o que você achou do filme, se revendo? Bom, eu descobri que eu não tinha assistido nada do filme, que eu não lembro, que eu ou eu pulei. Mentira! Então, olha que engraçado, eu assisti esse filme pela primeira vez quando eu tinha acho que uns 15 anos, adolescente e tal. Só que eu acho que eu cresci vendo esses filmes de jumpscare. Pra quem não sabe, jumpscare são esses filmes assim que te dá susto, né? Que te faz É. pular da cadeira. Eu sou criado com essa adrenalina. Então, quando eu vi o Exorcista, eu falei, nossa, que filme lento. Eu acho que eu pulei as cenas, assim, Ai, das gente. histórias. Estraguei o filme. Porque quando eu fui ver ontem, pra vir comentar aqui no podcast, eu falei, nossa, que filme que eu assisti, porque eu não lembrava de nada. Aquelas cenas. Então, eu assisti uma versão, que é a versão do diretor, The Director's Cut. Ah, diferente, né? Mas, assim, deve ser. São algumas cenas, mas eu não lembrava de nada do filme, assim, realmente, não lembrava de nada. Então foi muito, muito, muito legal. Por isso que eu liguei com o Iluminado, porque eu achei assim que teve. É um filme de começo, meio e fim, fechadinho ali, Sim. e tem uma evolução ali dos personagens também. Bom, vamos então pro nosso primeiro quadro aqui, do podcast, que é o começo, meio e fim. O que acontece então no filme, né? Bem, a gente conhece a Regan, Reagan. Regan, que é uma menina muito doce, muito amada pela mãe, a mãe é uma atriz e tal. Só que, num período ali da vida dela, que ela tá morando numa casa temporariamente para gravar um filme para trabalhar, a menina começa a aparecer com sintomas esquisitos, mudança de comportamento, personalidade, Uhum. gritos, xingamentos. E ela é uma adolescente, a Regan. Então, a mãe leva pro médico.
pro psicólogo, para fazer exames, o que está acontecendo. Mas aí ela percebe que aquela mudança de personalidade da criança, da filha, da pré-adolescente, na verdade, se tratava de uma coisa sobrenatural, uma possessão demoníaca. Aí ela entra em contato com um padre, que é especialista na área psiquiatra, e ela pede ajuda desse padre, que também está passando por outro momento da vida dele, que é um Uhum. momento que ele está duvidando da própria fé, que está tendo problema com a mãe, que está doente, está quase morrendo e tal. Então tem essa luta aí entre você ter certeza da própria fé e usar aquilo para ajudar outra pessoa, que eu acho Sim. super interessante no filme isso. Eu acho que seria um dos temas principais desse filme. E mas assim, vamos então discutindo, assim, o filme em si, Sim, que tem vamos. várias coisas que ficaram soltas no É ar um pra filme mim. muito, o roteiro é muito bom mesmo. Acho que todos os É. personagens, eles têm começo, meio e fim, como você falou, mas todos eles têm um arco que no final termina. Tipo assim, é Uhum. um filme bem redondinho. Não precisa de 2, 3, 4, 5, mais pessoas que continuam fazendo, né? Os diretores e tal, os estúdios. Sim. Mas, Mas o eu que você acho achou? Fala. não, eu ia comentar que eu acho que deixa O Exorcista um bom filme, o que faz dele um bom filme, é que ele é um bom filme de drama. O Exorcista, se não tivesse o exorcismo, se ela tivesse só doente, ela ainda assim seria um bom filme. Exatamente. Isso que eu percebi quando eu assisti pela primeira vez. Que a gente vê muitas histórias. Ah, a garota descendo a escada ao contrário, ei, possuído, ei. Gente, mas que você vai ver o filme, até acontecer isso tudo, é toda uma história, todo um contexto, todo um drama de uma mãe solteira, mãe solo, que tem uma filha que sente a falta do carinho do pai, não tem nem contato com o pai. Uhum. Então é todo um drama ali entre mãe e filha, que assim, é uma possessão demoníaca. Acho que o filme fala sobre sobrenatural, é uma possessão sim, mas pode fazer uma alusão quando uma pessoa tá doente, quando o seu ente mais querido da família, a pessoa que você mais ama no mundo, mais você quer proteger, mais que você menos quer ver sofrer, tá doente, sabe? E ela, a Reagan, lá naquele quarto, é como se fosse uma pessoa muito doente, só que era um demônio. Ah, É então eles levaram engraçado. isso ao extremo, né. Mas eu Sim, acho que, por exemplo, a Reagan, uma das coisas que eu realmente não lembrava do filme, que acho que funciona pra história, é que eles mostraram muito como ela era antes da possessão. Então ela é uma menina muito inteligente, com um senso doce, de humor, inteligente, bonita inteligente. e Ela percebe que a mãe tá pegando o amigo dela lá, do filme. sim, ela é sensível, Ela é né. sensível, ela é uma pré-adolescente, mas ela é inteligente. Então, mas olha, como que você acha que ela foi possuída? Porque isso pra mim, eu acho que não sei se ficou em aberto ou se eu que perdi, porque o que me deixa um pouco confuso é, eles mostraram aquele objeto lá no começo do filme que eles estavam no Iraque, né, Sim, isso aquele aqui. o exorcista estava no Iraque, e ele O padre, né, que já e ele exorcizou. então, ele não sei, ele tem que contar com aquela estátua bizarra, mas não é explicado o que aconteceu com aquele objeto. E como é que aquele e que ligação com aquele objeto com aquela menina? Então, mas eu acho que o filme não é nem, assim, Não pra é tentar uhum, achar uma razão pra isso tudo, sabe? sim. Deixa em aberto. E isso que deixa também um filme mais interessante, ainda mais quando se trata de um filme de terror, quando deixa uma coisa mais aberta, mais livre, interpretações e tal. Realmente, o demônio, que dizem que é o Pazuzu, o nome dele, tava lá no Iraque. Não, é Pazuzu, né? Pazuzu? É Pazuzu. É, Pazuzu. Tava lá no Iraque aquele demônio que é da foto que eu acabei de mostrar. Esse padre que já teve experiências com exorcismo. Por alguma forma ele leva esse objeto, sei lá, tipo assim, como se o demônio quisesse possuir uma alma inocente.
Eu acho que o demônio que mais atrai um demônio nos filmes que a gente vê muito é uma alma de uma pessoa inocente, assim. É. E no caso da menina, tem muitas camadas, porque ela se dá bem com a mãe, mas a mãe é mãe solo. Ela é uma atriz, que é uma coisa assim, não é um trabalho comum para uma mulher, ainda mais na década de 70. E ela é separada do marido, então ela tem sente muita falta do pai. E o pai, nossa, que pai podre, porque nem quando a garota tá doente, ele aparece lá Uhum. para fazer uma visita com a garota. Então, vamos dizer que era um ambiente, talvez seja um ambiente propício para um demônio ir lá possuir a alma daquela criança. Acho que Uhum. também pode ter uma leve interpretaçãozinha disso. Que tem que ter um ambiente, alguma coisa propício, sabe? Sim. Pra mim, o que foi propício pro demônio ali é que tem uma cena que um dos padres falam sobre uma pessoa se sentir assim culpada ou com raiva, ou seja, ela está em uma baixa vibração Uhum. e É sobre ela isso. acaba sendo um canal ali fácil para ser acessado. E aquele ambiente ali não era obviamente não era uma família assim, tinha os seus problemas, mas eu acho que o foco ali era a mãe, porque a mãe da Reagan, ela era uma pessoa assim que ela parecia meio desequilibrada em alguns momentos, sabe? Não só quando ela estava possuída, mas acho que o jeito. Ela mostrava alguns sinais durante o filme que dava a entender que ela não era uma pessoa assim, também muito equilibrada, sabe? Então, Então. justamente, não, é exatamente isso. Uhum, Uma atriz, sabe, que tem que cuidar da filha sozinha e tal. E vale lembrar que aquela não era a casa dela, era uma casa temporária, porque ela sempre comentava com a filha, né? Ah, é, quando a gente voltar para casa, então não estava num ambiente comum das duas, vamos dizer assim. Era uma coisa diferente, no meio da cidade. Era uma casa, é uma casa assim, no meio de outras George, casas, assim, uma acho que coisa era assim, Georgetown. É. não sei, aquele lugar é meio estranho. Tipo assim, parece um lugar de filme de terror mesmo, sabe? Pois é. Então, mas fala muito sobre a mãe mesmo, porque quando eu assisti esse filme, que eu tinha muita pena era de ver aquela garota tão dócil, tão bonitinha, tão legalzinha, conversando com a mãe que brincava, sofrendo com aquela possessão, e a mãe vendo aquele sofrimento, e a mãe tendo que fazer tudo. As Uhum, cenas que eu acho bem legal dela fazendo os exames no hospital, que eu que já fiz cirurgia assim no hospital, e que deixa cada vez mais a gente tenso, mais assim, tipo, com pena mesmo da garota, e tenso, porque é uma coisa lenta, uma coisa que vai acontecendo aos poucos, até chegar de fato à grande possessão. uhum. E quando eu assisti, eu sentia pena mesmo, assim, das duas. Nossa, coitada da garota, coitada da mãe. Mas, assim, uma razão para isso tudo, talvez acho que seja isso tudo. Assim, é um acúmulo de coisas. Sabe aquela Demônio. cena Hum. que a mãe tá berrando com a atendente no telefone porque ela quer. Ela tá tentando contatar o pai e tal. Então, ele E mostra a aquela garota cena. estava ouvindo, né? Isso, que é antes da possessão. Então, tá certo que ela tava chateada e tal, mas assim, a gente começa a ver traços da personalidade da mãe. Que ela também ele tá com os probleminhas. Ah, Então, mas mãe sem problemas também. é Acho que verdade, mãe, né? Não mãe é meio existe. desequilibrada. Mas essa mãe aí, é, ela era bem irritante. Pra mim, ela era bem irritante no filme. Sério? Aí, Nossa, eu não. aí eu achei. Aí eu achei. Achei ela, nossa, É que porque a atriz tá personagem. tão bem nesse papel, É, tá tão Ellen perfeita. Acho Burstyn. que Eu não lembrava. Pra mim, ela foi a personagem principal do filme. Porque uma puta de uma atriz e acho que é a personagem que mais teve ali uma evolução, mas teve um arco interessante dela. Então, sim.
do relacionamento dela com a filha, Ah, o que com o você achou então marido. daquela cena que ela vai no hospital, ela pergunta pro médico, e o médico fala que durante os exames, a Regan falou Uhum. palavrões. E a mãe, ela ri, tipo, como assim? Ela não acredita, né? Como assim? Minha filha falou uma coisa dessas? Eu falei assim, não, naquele momento eu falei assim, mãe, também você não devia ter rindo, né? Você deveria ter ficado um pouco preocupada de ouvir aquilo do médico. E ela dá uma risadinha assim. Ali eu falei assim, acorda, né, minha filha? Não, mas eu acho, sei lá, acho que ela deve, eu acho que ela riu no sentido, assim, de que aquilo é tão diferente da filha que ela falou assim: Sim, "Não, sim, não é nesse possível". sentido. Mas assim, não achei nada, achei falar, ela ela falou que ela não é minha filha, esse médico deve estar que ela tava de saco cheio dos médicos também, né, os médicos ela falou: "Eu não aguento mais um psiquiatra me falar que é um problema no cérebro dela, ou um problema que é". Não, porque, os médicos até falam, né: "Olha, a gente existia possessão", não sei se foi o médico ou se foi o acho que foi o padre que falou, mas a gente descobriu saúde mental. A gente descobriu saúde mental, então já não se fala mais em possessão. E é uma coisa engraçada também, que olha como é um filme atual nesse sentido, né, porque é um filme extremamente à frente do seu tempo, porque hoje a gente fala sobre saúde mental e tal, mas e quando não é só saúde mental? Esse que é a sacada do Uhum. filme. E quando não é só saúde mental? E quando é E é uma um coisa a mais? exatamente. E o padre que faz o exorcismo, ele é um padre normal, ok, mas ele é um padre formado em psiquiatria. Então ele é informado. Então, é tipo assim, é como se fosse, sabe, a fé e a razão. E todo esse filme de exorcista, eles, quando eles acham um possível caso de um exorcismo, eles fazem de tudo para provar que não é exorcismo, Uhum. aí para depois dizer que tal, é um exorcismo, então a gente vai fazer. Não, é uma possessão sim, então a gente vai exorcizar a pessoa. Então, no caso dele, tanto tem uma cena que eu achei até que um pouco. Essa cena achei um pouco. Impactante. Não, não, achei um pouco. Envelheceu mal, que a garota já tá toda. Com a cara toda ferrada. Aham. Tipo assim, bem mal. E é a primeira vez que ele entra no quarto. Primeira vez que ele vai ver a garota, na verdade. E ele entra, ele fala normal com a garota. Eu falei, gente, como assim? A garota tá com a cara toda fodida. Ele entrou, tipo, ok. Não vi nada. Eu acho que ali foi. Foi uma coisa assim de Não, direção. mas eu gostei dessa parte, sabe por quê? Eu achei que o padre novo tem uma relação com o demônio muito diferente com o exorcista. Então, Como é que é? o Hã? Padre novo? o padre, ai, como que chama o nome Principal. dele? O Damian, né, o padre Damian, que é o formado. Ele sabe que a menina talvez esteja possuída e tal, e ele já tenta se aproximar do demônio, fazendo piada, sendo tanto que eu achei muito engraçado. Não sei se essas cenas estavam no Não, sim, original. sim. Não, entendi o que você falou. Não, eu tô falando exatamente essa cena, que ele entra e o rosto dela tá muito desconfigurado, assim, tá demais. E ele só E olha a pra reação ela, dele tipo, zero. aham. Porque é um filme muito, muito gráfico, assim. E Uhum. os efeitos são práticos já ao extremo. Então dá pra perceber que parece que foi o set, era muito assim, filmou, vamos lá, continua. Mas enfim, mas o que você tá falando do contato Então, dele eu com o achei demônio? que essa relação do Damian e a relação do exorcista, que é o padre que aparece depois, eles têm uma relação muito, eles têm um jeito de se aproximar do demônio muito diferente. Então, o Damian já é mais descontraído, será que pode dizer descontraído? Ele chega, eles fazem ali um bate-bola de uma conversa super bem-humorada entre o Demo e ele, que eu achei genial. Assim, ele faz umas piadas, o demônio faz umas piadas ali com com Damian e tal. Aquela menina, a Linda Horrível. Blair, é impressionante. O jeito, assim, tá certo, eu não sei se eles dublaram,
Como que Não, eles tem uma fizeram. dublagem e eu vi umas curiosidades que eles botaram ruídos não, né? Rui- Barulho de porco, um porco mesmo, um animal mesmo, Ah, assim, é? no fundo, fica uma coisa bem bizarra mesmo. Caramba. Então, eles têm ali uma conversa quase que entre dois camaradas. Aí quando aparece depois o exorcista, que já é mais experiente, ele já entra já assim, se impondo mais, ele falando, ó, Damian, não dá intimidade pro demônio, não. E nem escuta o que ele fala. Então, eu gostei muito também disso, dessa. O Damian que já estava se questionando sobre a sua fé e se ele pertencia àquele lugar, Sim, com um padre que já vem preparado. com a fé dele em dia e já sabendo o que ia fazer. Mas o que você achou do padre? Eu achei um personagem bem legal, porque a Bem relação dele com interessante. a mãe é triste, a mãe já tá quase morrendo, tem problema de cabeça, e depois ela, inclusive, vai se hospitalizar, né? No hospital, uma coisa que ela não queria e tal. E ele é um padre que bebe, que fuma e tal, tá se questionando. E eu acho que naquela situação dele poder ajudar uma garota usando sua própria fé, no momento que ele tá questionando a fé, Uhum. foi meio que tipo assim, um caminho para ele, assim, de voltar pro caminho da fé, vamos dizer assim. Eu acho que foi um caminho ali de testar a fé dele, testar Sim, mesmo, a sim. todos os pontos. Tanto que ele acaba morrendo, né, no filme. Então ele. Mas assim, eu acho que ele foi pego no momento mais vulnerável da vida dele. E o filme bate muito nessa tecla também da raiva, dessas vibrações, né? É E tudo ele para baixo, já. gente. Eu tava E assistindo o filme, ele. eu tava ficando assim, "Ai, que tristeza." E ele já entra naquele ambiente culpado, porque ele sai ali do velório né, ele tem a morte da mãe, ele se sente culpado, e ele já vai, e nada mais, assim, não tem um recheio melhor pro diabo do que a culpa de uma pessoa. Com certeza. Então, assim, eu acho que o Damien, ele se viu ali no pior timing, além dele questionar a fé dele, além dele tá se questionando se ele tá fazendo uma boa escolha ou não, é dali pra baixo, pra mim, a história dele, né? Sim, não, mas assim, eu acho que teve um ponto de decisão, que é, sim, vou ajudar essa garota. Estou vendo que ela tá sofrendo, a mãe tá sofrendo. Uhum. Então, eu acho que também tem uma redenção, entre aspas, assim, de que, ok, tô nesse momento, mas eu vou usar a minha fé para poder ajudar uma família, que seria um propósito de um Uhum. padre. Sim. Então, ele meio que é uma coisa assim, tipo assim, não é uma interpretação certeira, mas é como você falou, como testando a fé, Uhum. testando o amor da mãe pela filha, sabe? Mas, então, eu acho que não tem nada pior. Não sei se. Sabe aquela cena que ele tá com vinho e com pão, e ele tá dizendo ali, ele tá repassando, falando ali frases da Bíblia e tal. E a gente consegue sentir que ele tá se questionando se ele acredita mesmo naquilo que ele tá falando. Depois que ele viu, Ah, na né? hora da missa, é verdade, né? Então, ele viu já ali o demônio. E depois ele vai falando aquelas frases da Bíblia. E eu acho que não tem nada mais aterrorizante na vida dessa sensação de você falar algo e você, sabe, você pensar, Sim, você será não que eu acredito acreditar naquilo. mesmo nisso? De você estar Mas tanto sentindo é que ele tá. que, né, ele morreu no final também. Eu achei um final maravilhoso, porque ele É, morreu salvando uma pessoa, uma alma inocente. Não propositalmente. Não, acho que talvez sim. Mas eu acho que o caminho era esse mesmo, assim, pra ele. sim, porque o exorcista acaba morrendo, como ele morreu Muita gente também. morre, né? Então, como Olha, ele o morre.
o casozinho da mãe lá morreu. O Muito diretor, né? provavelmente o Morreu. diretor, isso. Que ela tinha um caso com ele, que, né, o demônio atira ele pela janela enquanto tá possuído na garota e tal. Aí depois a mãe do padre morre. Aí depois o padre exorcista morre também, um experiente, velho. E depois o próprio Damian morre. Sim, Muitas mortes. muitas mortes. Então, como o padre morre também, como o exorcista morreu, não sabemos também direito, não é um ponto. Não, ele já tava também Mas cambaleando. Desde lá do ele já Iraque, ele chegou tava lá assim. cansado. Já chegou lá cansado. Eu falei, gente, o que esse padre tá fazendo aí? Não, mas É, eu achei legal, porque é um padre bem, bem velho. Ele devia ter quase 90 anos, porque ele tava bem velho. mas uma coisa E impressionante é que no comecinho do filme, ele aparece. Depois ele ele não. É, reaparece. Não sei se é aquela pior. maquiagem, como é que ele fez. Eles envelheceram ele, tipo, demais Sim, então, no, mas no eu acho que filme. como ele teve um contato com esse demônio no Iraque, Ah, tirou a parece vida que o dele demônio também. foi sobrecarregando a alma dele, sabe? Deixando ele cada vez mais pra baixo, mais pra baixo. Aham. E tanto é que durante o filme vai acontecendo algumas coisas também, como a estátua de uma santa na igreja, né? Santa na igreja, Hum, chorando sangue. Acontecem aham. umas coisas assim de demônio durante o filme aleatórias também. Então, acho que tá toda uma áurea assim demoníaca que vai sugando a energia das pessoas. E esse padre já estava todo sugado, estava quase morrendo. Parece que ele foi assim: vou lá para fazer minha última ação da minha vida, porque tanto é que depois que tentou exorcizar a garota, morreu. Uhum. É verdade. Olha, então eu vou puxar esse link dos dois, do que aconteceu com os dois, e te perguntar, Rê, afinal, o que o filme quer dizer? O que esse filme quis dizer? Será que teve uma mensagem? Será que o que que você levou pra você desse filme? Não, eu vou fazer essa pergunta para você. Quero que você Tá, responda primeiro. tá bom, porque ó, eu já ia O que pegar o esse filme quer link. dizer, Gui? Se você Qual é a não grande consegue, temática? olha, aqueles coisas. Se você não consegue se ajudar, como é que você vai ajudar o próximo? Pra mim essa foi a grande temática. If you can love yourself, how in the hell you're gonna love somebody? RuPaul, brincadeira. Mas, gente, Brutal. os dois, o Não, mas calma exorcista aí, já chegou lá. volta. Não Ah. entendi. Eu entendi a frase, mas em que sentido você Em aplicou isso no sentido filme? que se você, os dois padres, as duas pessoas que estavam encarregadas ali de ir exorcitar aquela menina, não estavam preparados, nem psicologicamente, nem espiritualmente, entendeu? Tanto que os dois acabam morrendo por causa disso, na minha opinião, na minha opinião. Se tem, assim, um tema desse filme, pra Então, mim. mas aí o padre também falou, né? Existe quase zero caso de exorcismo. Então, Aham. por isso que aquele padre que tava quase 90 anos foi, porque ele, acho que no mundo deve ter sido o único padre que fez um exorcismo na vida. Pois é, De mas aí acordo que ali com o tá. universo do filme, não tinha ninguém. Então, Então, acho mas que não aí que tinha ninguém tá. preparado para fazer isso. Sim, sim. Não, assim, não é se ele fez a coisa certa ou a coisa errada, mas se você não está preparado, tem uma grande chance de isso virar Ah, contra você, entendeu? Isso que eu quero de dizer. aquela situação também te afetar. Exato, por exemplo, você tem um amigo que tá Sim. passando ali. Você tá vendo ele se autodestruindo na sua frente. Se você se for tentar ajudar essa pessoa e você se envolver, sendo que você não está ali bem centrado, você cai Você vai junto. junto com ele. Você vai junto. E isso é literalmente acontece no filme. Esse É, padre que já literalmente estava mesmo. assim, né? Além dele não ter experiência, ele já estava meio fora ali do, do emocional dele, normal, sabe? Ele já estava meio que desequilibrado. Ele foi.
aí a gente vê esse padre, assim, cada vez ficando mais impressionado, sabe? Acho que uma das coisas mais aterrorizantes do filme é isso, como você vai ficando hipnotizado pelo terror que acontece ali ao seu redor, tanto a mãe, o padre. Quando o padre fica, se um padre fica aterrorizado, aí lascou tudo, né? Não, de empregados da casa, coitados. Aquela garota lá, aquela mulher ajudante. Aquela assistente dela. Gente, Eu não tô sendo paga gente, pra isso. não tô sendo paga pra isso, por favor. Tá, e você, Rê? O que que você acha que é o Nossa, tema do achei filme? você perfeita na sua colocação. É realmente sobre isso, que tanto é que o final revela muito isso, que depois que o padre mais velho lá morreu, o demônio passa pro corpo do Damian Aham. e ele meio que suicida, sabe? Pra poder se matar e o demônio ir junto e acabou e todo mundo se livrar daquele demônio lá, Pazuzu. Uhum. Então, é Fala o nome sobre isso 3 mesmo. vezes e desliga o alarme. Mas assim, uma versão mais simplória do que você falou, acho que o filme fala muito de uma possessão, como uma possessão demoníaca pode afetar muitas pessoas, Uhum. sabe? Como se fosse, como eu falei também antes, pode ter uma alusão assim com uma doença, como uma pessoa doente na família, pessoa com câncer, sei lá, um câncer muito grave, pode afetar todo o ambiente, toda uma família, Uhum. todo mundo tendo que, entre aspas, viver em função daquela pessoa, para proteger aquela pessoa. Sim. Então, acho que o filme também fala muito sobre isso. É. Por isso que é um bom filme, né? Porque podia ser, por exemplo, se a. Igual a gente tava comentando antes. Se a Regan, ao invés de ser. Sabe, ao invés dela estar possuída, ela fosse alcoólatra, por exemplo, daria, Sim, sabe? Seria ainda assim uma história interessante. sim, 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 com certeza. E era uma criança, né? Uma pré-adolescente, inocente e tal. E a mãe não tinha o que fazer. E também tem essa coisa também dela ser pré-adolescente. Uma pré-adolescente, ela bebe, ela sai de casa, é Aham. rebelde e tal. E eu achei interessante que a mãe dela vai no médico, o médico fala, já levou ela no psicólogo, um psiquiatra e tal. E quando o aborrecente vira assim, quase um demônio. Isso aqui não Não, é e um outra demônio, coisa engraçada é que, por sabe? exemplo, uma coisa cultural que eu acho engraçada. Nos Estados Unidos, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, não é muito comum uma pessoa falar assim. Ah, ela tá passando por um momento, deve ser uma coisa espiritual, tipo assim, é um encosto, sabe? As pessoas não falam isso. E isso no Brasil já é mais comum. Tanto assim que acho que isso deixa o filme mais aterrorizante no Brasil ainda por causa disso. Que no Brasil a gente tem essa cultura de falar assim, sabe? Por exemplo, pelo menos eu, né? Eu sempre cresci ouvindo as pessoas falando assim, sabe? Ah, então, ó, pode ser uma coisa espiritual ou uma coisa. É, um encosto, coisas de vidas passadas. Já nos Estados Unidos não é muito comum, assim, se falar sobre isso. Fala sobre saúde mental, fala sobre estar ou não em uma religião, mas não que isso esteja afetando o seu comportamento, sabe? Uma influência no seu comportamento. Então, eu achei interessantíssimo como filme. Realmente é temporal, porque ainda mais dependendo da cultura que você estiver, o Uhum. filme dá mais medo ainda. E parece que essa proposta aí de trazer outras coisas novas veio nesse filme aí novo. Tentaram trazer nesse filme novo o Devoto e parece que não conseguiram. Eu não assisti ainda, mas parece que assim tentaram botar o exorcismo como se fosse em outras religiões. Tipo umas as seitas. É, tipo assim, Tipo, seria um exorcismo de um demônio porque os padres são católicos. Se não fosse católico, se fosse outra aham, coisa, sei lá, outra religião, como é que seria um exorcismo? Eu acho que essa era a ideia desse novo aí que saiu. Parece que sim. não conseguiu muito bem botar isso no filme. Mas vamos falar Aham. das cenas um pouco, Vamos. memoráveis.
O que que você Vamos. achou da cena da garota tá tendo uma festinha, um rolezinho ali da mãe. Olha só, a garota doente e a mulher faz uma Aham. festa ali dentro de casa, com Falta de bebida. consideração. Não, com bebida, adulto, que não é um ambiente pra criança. Ok, que ela tava lá em cima no quarto dela, mas tudo bem. E ela desce e faz aquele xixizão. O que que você achou daquela cena? Então aquela cena já mostra pra onde o filme estava indo. Eu amei. Amei e sabe uma coisa Porque engraçada? se você se botar no lugar das pessoas que estavam ali, essa garota tá maluca, tá doente. Não tem nada a ver com demônio. Então, e outra coisa que é legal, porque o filme é um filme pesado, pesado. Então o filme já começa, ali é o primeiro sintoma dela, de, de que algo está errado com a Regan. Então Sim. não é ela, tipo, espirrando, ou ela soltando um palavrãozinho ali, ou ela, sabe, virando o olho. É ela mijando ali no meio da festa, que é uma coisa bizarra de se ver. Bizarra, bizarra. E a mãe aí, ó, né? E a Coitada. mãe. Então, E a pra personagem dela. mim, Fala. pra mim, o personagem da mãe foi o toque de mestre do filme, porque tudo meio que É sobre girava ela. sobre ela. Então as reações dela pioravam, assim, às vezes a situação e deixava o filme mais medonho ainda, sabe. Então, E, tipo assim, realmente, ela tem mais cenas do que a própria Regan. Porque a Regan tá lá no quarto. E a mãe tá indo atrás de todo mundo o pra poder desespero da mãe, na salvar. verdade, que é o terror do filme. Com certeza. Com certeza. Bom, e as E- cenas do exorcismo, porque essas cenas é um filme muito eu ia falar um filme muito bonito, mas é um filme com uma fotografia muito bonita. Nossa, Todas as eu acho cenas. esse filme um dos filmes mais bonitos, assim. Sabe que quando você assiste um filme, você fala assim, nossa, isso é a É sétima arte. cinema. Isso é cinema, porque junta o áudio, a história, a interpretação, o visual e, sabe, forma um combinado que vira o cinema. Sim. Essa Essa cena cena aí, dela que levitando, é uma cena longa, até aparece reflexo depois do Pazuzu lá. sim. E essa cena, olha, é uma cena horrorosa, obviamente, mas a luz ali A por trás, iluminação, a sim. iluminação dela, essas camadas, essa roupa, os detalhes do filme O vômito são verde, impecáveis. Então, nojento, né? isso é. O vômito verde foi a única coisa que eu fiquei assim. É, muita gente fala que é tosco, né? Efeito É tosco. muito. Nossa, isso transformou o filme, assim, às vezes, em filme trash. Porque eles podiam ter feito uma gosma um pouquinho melhor ali. É a única reclamação que eu tenho, que é o vômito. Mas sei lá, né, às vezes um vômito de um demônio É, gente. não é desse Então, tem a mundo. cena que ela vira a cabeça. Se você parar pra pensar, não faz sentido. Ela deveria estar morta, a Ah, criança. Porque o demônio tá possuindo o corpo dela, mas é o corpo dela ainda. Tanto é que ela tava quase morrendo mesmo, né? é verdade. Ela tava quase morrendo. Então, se o demônio virou a cabeça dela, ela era pra estar morta. Então, aí são truques do demo. Truques do cão. Sim. As células, né, E a personalidade do são demônio, o que você diferentes. achou? A personagem do demônio, pra mim, foi uma das melhores partes do filme também, porque ele é bem-humorado. Que Ele. horror. Não, mas ele. É um bom Ele camarada, faz boas gente boa. piadas, ele tem um vocabulário, assim, insano de palavrões. Ele faz umas coisas, assim, absurdas no filme. E eu fiquei pensando como é que ele usar uma menina, uma atriz de menor, né, daquela época, pra fazer umas cenas que ela fez, eu fiquei de boca aberta. Hoje, em 2023, as cenas são chocantes. Naquela da década de 70, então, meu Deus do céu. Sim. Então tem tudo isso, assim, do falar de uma religião, né, super conservadora, do católica, que tem esse extremo, com esse personagem extremo,
do demônio ali, fazendo absurdos. Então, mas a personalidade Do demônio. do demônio ali foi É. muito bem É desenvolvida. um outro personagem, né? Não é a Ah, e um garota. spin-off bom seria do demônio. Que Do horror. demônio. O que que ele fez no inferno pra querer entrar no corpo da garota? Não, Hein? mas aí que tá. Ela falava que ele não é. Tipo, ele era o demônio. O demônio. Tipo, ele não era qualquer. Eu não sei. Ele era o diabo. Eu não sei a Ah, isso aí diferença não tem de um como demônio e de um saber. Aí diabo, tem que mas perguntar assim, pra ele. eu não sei quantos Eu existem. acho que tem vários tipos de demônios, sei lá. Então. Mas de acordo com a Mas Reagan, ele era o principal ali. Mas o que que você achou daquele finalzinho? Eu achei aquele finalzinho tão bonitinho que depois que o demônio saiu dela, do corpo dela, Uhum. ela e a mãe voltam pra casa e ele vê aquele padre. Não, era padre, não, era da polícia, né? Não, não, é o padre, é o colega. É, o colega. E ela já recuperada, só que com alguns ferimentos no corpo. E ela dá um beijinho naquele padre, assim, tipo, meio que agradecendo, mas a mãe disse que ela não lembra de nada que aconteceu. Ah. Nada sobre a possessão. E ela dá aquele beijinho meio que no subconsciente dela, dizendo que aquela pessoa de alguma forma ajudou a ela ficar Ah, só boa, dela ver ali, né, o colar, sim, o colar ela ali e lembrou, tal. né? Achei É, bonitinha aquela cena eu também. também. Ela volta com cheia de hematomas já, mas a gente já vê que é a Reagan de antes. Ah, e outra coisa legal também, uma cena assim, super simbólica, que é aquele padre, ele vai pra escada e ele olha aonde que o colega dele ali morreu, ou aonde aconteceu as duas mortes. Ele olha, Quase a escada da Nazaré, né? então, ele olha pro que aconteceu e depois é como se ele decidisse não ir pra aquele caminho. Olha que legal, tipo, não olhe pro demônio, não olhe pra escuridão Pra e vai embora. tentação. Então, porque isso também que é uma outra coisa, que eu acho que é um dos temas do filme, que às vezes a gente fica tão impressionado com uma coisa obscura, que a gente é Você vai correr puxado na, para aquela direção. vai atrás daquilo, né? A nossa É a tentação do atenção demo. a nossa atenção acaba puxando a gente para certos lugares. E esse padre que já, né, sabia das 2 mortes no mesmo lugar, ele olhou, mas ele resolveu ele nem descer a escada, tipo, só virar e ir embora. Então eu achei aquela cena também muito legal. Por isso que aquela cena termina o filme perfeitamente, sem dar abertura para continuações, né. Com certeza. Tipo assim, a gente se superou, né? Vamos pra outro caminho. Sim. Com certeza. Mas já é um filme, né? Super. Dizem que na época que lançou no cinema, as pessoas saíam passando mal, Ah, vomitando, imagino não sei o mesmo. quê. Também, imagino que sim. Eu lembro que meu pai, ele falou assim que quando era criança, ele falou que ele assistiu esse filme quando ele era pré-adolescente, tipo, Criança. uns 12 anos, e ele falou que ele não conseguiu voltar pra casa. Porque De medo, assim. isso que o filme é legal, porque um filme não é o jump scare, não é essas Uhum. cenas. Acho que o filme vai te trazendo para aquele mundo, para aquela situação da mãe, da filha. Você vai tendo pena dela e você consegue, acaba se identificando com a menina e com a mãe. Sim. Porque e vira uma coisa tipo assim, pô, nossa, pode acontecer comigo, então pode acontecer com a minha vizinha, com a minha amiga, ter uma possessão. Traz aquilo Aham. para nossa vida, né, para o nosso dia a dia, vamos dizer assim. E deixa mais aterrorizante ainda. E quando você vê no final aquela cena do exorcismo, já tá, você tá tão dentro daquele mundo Aham. que vira uma coisa aterrorizante, que eu imagino sim que nessa época as pessoas assistiam e passavam mal, ficavam tristes e tal. Mas tem várias lendas também, né? Que o filme era amaldiçoado, teve incêndio durante as gravações. 9 pessoas morreram, 9 ou 11, não lembro agora. Não, teve vários fake news. Eles falaram que a Linda Blair tinha morrido, sendo que ela Sendo que ela tá linda, sendo que ela maravilhosa até hoje. produziu o novo filme do Exorcista aí. Mas essas lendas, esses mitos, assim, ao redor do filme, deixou o filme ainda mais interessante, porque
Você não precisava nem saber do filme, você não precisava nem assistir o filme, mas você sabia de alguma forma sobre o filme. Com Isso. certeza. Bom, então vamos para o o último quadro. Nem sei se dá pra gente fazer nesse, Não, lógico que nesse, dá. nesse Aqui vídeo, pode, mas os meninos pode. é, quem é você? Quem você seria no filme? Eita, não pensei, hein? Quem você seria no filme? Olha, Olha, eu acho que eu não seria possuído por um demônio, não. Então acho que eu não seria garota. Não, ah, não rolaria. O demônio não ia vir pra mim, assim. que você não Tal, passa. talvez, assim, eu seria a mãe. Não sei. Ou o padre. Ou o demônio. Olha, eu acho que eu seria. Ai, Bom, pelo deixa menos eu quem pensar. eu Fala. gostaria de ser, né? Quem eu gostaria de ser. Eu gostaria de ser o padre da cena final. Que ele olha pra escuridão, mas Não, quem você escolhe não ir. seria, assim, pela personalidade? Olha, quem eu acabaria. Eu seria possuído, não. Eu seria. Olha, eu seria o padre, hein? Eu seria o Damian. Eu seria o Damian no sentido de que eu sentiria. Se eu estivesse naquela situação de todos os personagens, eu acho que eu seria a pessoa que iria ajudar, mas que ao mesmo tempo me sentiria assim, balançado, sabe? Será que eu consigo ou não? Essa foi a pessoa assim que eu mais consegui entender um ponto de vista do Sim, filme. sim. De você sentir É, assim. bem, dá pra se identificar bem com ele, né? Ele já tá numa idade, assim, dos 30, 40, não sabe sobre o futuro e tal. Mas sei lá, vou escolher a mãe, porque acho que se eu fosse a mãe dela, eu ia ficar irritado com os psiquiatras, eu ia ficar irritado de ter que levar no hospital. E é isso aí. Eu ia ficar preocupado, ia fazer tudo pra salvar ela É. também. Não, olha, eu disse que eu me identifiquei com, com Damian, mas eu acho que eu sou outro padre. Acho que eu sou o padre do final. Porque dificilmente eu faço umas coisas dessas. Quando eu sei que eu não posso ajudar ou que eu vou junto pro buraco, eu nem vou. Eu Chama nem outra pessoa. ofereço. É, eu chamo outra pessoa ou mando o link de alguma coisa. Mas eu acho que eu sou. Pede o chat GPT. Peço pro AI. Mas assim, por- É. Eu acho que eu sou um pouquinho mais o padre do final do que o Damian, porque eu acho que eu já fui Damian no passado. E, É, e eu acho que a sim. gente. Eu acho que você vê, cada vez que você vê, putz, realmente, se você. Se você está balançado, nem vai ajudar, porque senão só piora a situação. Ah, pensando bem, se eu fosse demônio, eu não ia possuir uma garotinha, não, ia possuir outra pessoa. Ia possuir um homem, sei Mas como lá. destruir uma família? É, Como destruir uma família melhor do que se não. se meu papel é Não. destruir famílias, tá certo. Que horror. Olha, depois dessa sessão a gente vai benzer aqui o podcast. Mas enfim, pessoal, deixa aqui nos comentários quem você É seria no verdade. filme. Quem você seria no filme? Como foi a sua primeira experiência com esse filme? Todo mundo tem uma história com esse filme. Todo mundo. Qual foi o seu trauma desse filme? Nossa, Ou lembra? se Não sei se você. você. Tem muita gente que assistiu, mas não sentiu medo, riu, Você achou já muito recebeu trash. aqueles e-mails, na época assim do Orkut, dos e-mails, que Da você Regan, né? apertava a mensagem e aparecia assim a cara dela do nada. Ai, que raiva! É uma tipo pegadinha, assim. Nossa, foi a primeira vez que eu vi a cara do exorcista, foi desse jeito, sabia? Eu recebi um vídeo, eu tava assistindo o vídeo, acho que era de 7 erros. Aí eu, assim, com a cara mal perto do computador, procurando 7 erros que não existia, apareceu a cara da Regan ali do nada. Clássico, um E clássico. nunca mais dormi. Mas enfim. Bom, acho que Então é isso. nessa Comentem, vibe. pessoas. A gente quer saber. A gente vai ler os comentários, vai ter outros vídeos aqui no canal. Os meninos pode. Então comentem, a gente quer saber
sobre a opinião Ah, de vocês. a opinião, inclusive, do filme novo. Se você já assistiu O Exorcista, que saiu agora em 2023, por favor, comente aqui também se vale a pena ou não. Porque aí, se falar que vale a pena, eu assisto. Se falar que não, eu vou ficar, não sei. É, porque depois do original fica difícil de ver algo que desaponte. Então, Uhum. deixa aqui a sua dica. Enfim, Rê, até semana que vem, então, para Até mais um semana que filme. vem. E aleluia! E Senhor.